Pessoal, boa noite. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre segurança no controle de estoque, tá? A nossa UC, né, a UC6, ela só fala sobre controle de estoque. Então, são todos assuntos envolvidos nessa parte de controle de estoque. E hoje e amanhã a gente vai focar nessa parte da segurança, tá? Por quê? Porque o controle de estoque, ele é uma área que pode acontecer muitos acidentes de trabalho. Então, a gente tem que falar de segurança. Toda essa parte de controle de estoque, a gente pode falar, né, de controle de estoque, a gente pode falar de almoxarifado, a gente pode falar depósito, a gente pode falar CAF, tá? São várias denominações, mas todas elas cuidam do controle de estoque, tá? E é uma área de muito risco. Então, a gente tem que levantar, né, todos esses riscos sobre essa área para a gente ter cuidado. E tem até legislações que falam sobre isso, tá? Que é a legislação sobre a segurança no trabalho. Essa legislação da segurança no trabalho, ela envolve, né, todo e qualquer tipo de trabalho, tá? E na área da saúde, ela é bem forte. Por quê? Porque a gente pode ter vários tipos de problemas, tá? Relacionados com essa parte da segurança. Então, no Brasil, 700 mil pessoas sofrem acidente de trabalho no ano. Ou seja, é um número bem expressivo, né? 700 mil pessoas, elas são afastadas do trabalho devido a acidentes de trabalho. E o resultado disso são lesões sérias, tá? São lesões na coluna, né? Principalmente, tá? A coluna, ela é uma das campeãs sobre afastamento de trabalho, tá? E tudo isso por quê? Principalmente pelo fato, né, de carregar peso, tá? A ergonomia, né? A pessoa fica sentada tudo torta, não tomar cuidado para baixar, tá? Pode causar também problemas, né? Por exemplo, uma pessoa que é um açougueiro, né? Quantos casos que a gente já não escutou falar, né? Que ele é açougueiro e acabou perdendo um dedo, muitas vezes numa máquina de moer carne, né? Então, são coisas que acontecem. Como resultado, também nós temos vários tipos de ferimentos que podem causar, né? E esses ferimentos podem ter uma sequela bem grave e, em alguns casos, pode causar até a morte. Né? Várias vezes a gente escuta, né? A gente escuta bastante falar sobre isso, né? Ah, morreu devido a acidente de trabalho, tá? Daí a família recebe indenização pela morte do parente, mas nada substitui aquela pessoa querida, né, que acabou falecendo. E para as empresas também é complicado, né? Para o trabalhador é complicado porque ele tem que ficar afastado, muitas vezes ele tem que ficar encostado, né, pelo INSS, às vezes não consegue ganhar aquilo que ele ganhava no trabalho. Tem alguns trabalhos que dão, né, tipo cesta básica, vale alimentação, né, dão alguns benefícios. E quando a pessoa está afastada, alguns desses benefícios, dependendo da empresa, pode ser cortado. Sem falar que a pessoa fica muitas vezes debilitado, tem que ficar internado, tem que ficar em casa se recuperando, fazendo fisioterapia, né, tendo uma série de sequelas que vão impedir a pessoa de ter uma vida normal depois, tá? E para a empresa também é difícil. Por quê? Ela vai ter que pagar indenização, ela tem que pagar tratamento médico, os funcionários estão afastados. E daí? O funcionário está afastado, ela tem que colocar uma outra pessoa no lugar. Daí, quando aquele funcionário volta, né? E aí, o que fazer com aquela outra pessoa? Ou seja, é um problema para todo mundo. E a melhor forma de evitar os acidentes de trabalho é investindo na segurança no trabalho. O problema é que tem muitas empresas que acham que tudo isso é besteira, né? Que não precisa ter cone de sinalização, você não precisa comprar uma faixa para você marcar alguma coisa, tá? Então, não tem jeito, tá? Eles deixam de investir nisso pensando que estão diminuindo os custos. Na verdade, não. Oi?
Sim, sim, com certeza. Com certeza, isso é verdade mesmo. Tem algumas empresas agora que eles estão contratando, né, fisioterapeutas, educadores físicos, personal, eles estão contratando outras pessoas para fazer isso mesmo, né, principalmente para todo mundo, na verdade, mas aquelas pessoas que ficam muito tempo no escritório, ficam lá no computador. Para quem trabalha, né, vamos supor em supermercado, que trabalha como caixa, é o dia inteiro sentado, é o dia inteiro na mesma posição, né, trabalhando do mesmo jeito. Lá. Então, isso é uma coisa muito cansativa. Então, o ideal é, né, deixar, tipo assim, tirar aquela pessoa 15 minutos, né, 15 minutos de manhã, 15 minutos à tarde. Na verdade, o correto é parar a cada 2, 3 horas de trabalho, né? Parar 15 minutos, dar uma descansada, dar uma alongada, tá? Mas tem muitas empresas que não fazem isso, né? Embora isso é garantido por lei, né? Esses 15 minutos de descanso, ele é garantido por lei, tá? Mas tem muitas empresas que simplesmente esquecem isso, né? E o funcionário precisa do emprego e acaba ficando quieto, submetendo ao que a empresa está propondo para ele, tá? Mas é algo que é, né, errado, tá? Não era para acontecer isso. Bom, então acidente, né? O que que é acidente, né? Segundo o dicionário, o acidente é um acontecimento casual, ele é uma coisa inesperada, é uma ocorrência. Qualquer acontecimento que seja desagradável, que seja infeliz, que envolva dano, perda, sofrimento ou morte, é classificado como um acidente, tá? Então, acidente, a qualquer momento nós podemos sofrer, né? Dentro de casa, tá? Subiu numa escada para limpar um armário da cozinha. A escada escorregou e a pessoa caiu. É um acidente, tá? E o acidente pode ser um acidente no trânsito, né? Passou lá por um semáforo, né? Uma outra pessoa não viu que o semáforo estava ficando vermelho para ele, né? Tinha ficado vermelho e a pessoa passou. Nisso do outro lado deu verde, a pessoa saiu. E aí? Você bateu o carro, né? Sem cinto de segurança, a pessoa pode ser jogada para fora do carro. Então, um acidente é algo, né, desagradável que pode acontecer, mas é uma coisa inesperada. A gente não espera, né? Porque se a gente esperasse por isso, a gente teria como prevenir alguma coisa, tá? E o acidente de trabalho? O acidente de trabalho, ele ocorre quando a pessoa está exercendo alguma atividade a serviço de uma empresa. E ele provoca uma lesão corporal, uma perturbação funcional que pode causar a morte, a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Tá? Então, o acidente de trabalho, ele está sempre relacionado a alguma coisa do trabalho, tá? E esse acidente, ele provocou, né? Pode ser a morte, pode ser a perda, né, da capacidade de trabalhar ou uma redução dessa capacidade permanente, tá? Ou pode ser também temporária. Então, às vezes a pessoa deu um acidente, acabou com a vida da pessoa, tá? Por quê? Porque a pessoa não consegue mais trabalhar. Vamos supor, a pessoa está trabalhando, né? Tá lá, subiu numa escada, ela cai da escada no ambiente de trabalho. Às vezes ela fratura o braço, né? Vai para uma cirurgia, acontece uma infecção na cirurgia, né? Que pode acontecer quando a pessoa vai para uma cirurgia, pode dar uma infecção. E aí? Oi. Meu Deus.
e acaba com a vida da pessoa, né? Aí muitas vezes ela se aposenta por invalidez, só que a aposentadoria quanto que é? Às vezes é um salário mínimo, né? Essa aposentadoria. E quando a gente nova, né? Tem pessoas que têm assim toda a vida pela frente e de repente, né, você não sabe o que pode acontecer, né? E é comum isso, né? Agora com as redes sociais ainda, eu acho que essas informações elas vão ficando cada vez mais fáceis para a gente, né? O pessoal divulga cada vez mais essas informações. Então, de vez em quando a gente vê, né, nesses canais de notícia, né? Ah, a pessoa se acidentou, pessoa, né? A pessoa se acidentou, a pessoa sofreu, né, um acidente de trabalho, né, com caldeira, peça, né, muito pesada que caiu em cima da pessoa. E aí, tá? Tem como evitar? Tem, né? De certa forma, tem como a gente evitar. Às vezes é uma bobeira que a pessoa faz, ou então a pessoa ela está tão pressionada, é tanta pressão, é tanta coisa que ela tem que fazer, que ela acaba fazendo as coisas muito rápido, né? Sem prestar muita atenção nas coisas que ela está fazendo. Aí, quando ela vê, aconteceu o acidente, né? E muitas vezes pode ser por besteira, tá? Uma coisa muito pequena. Então, são classificados como acidentes de trabalho, uma doença profissional, né? Ou uma doença que foi produzida, que foi desencadeada pelo trabalho que a pessoa faz, tá? Por exemplo, LER, né? Pessoas que trabalham em banco, pessoas que trabalham em supermercado, né? Como caixa de supermercado, tá? Pessoas que trabalham em escritório, que ficam muito tempo no computador, ou pessoas que fazem sempre o mesmo movimento, tá? A pessoa pode desenvolver uma LER, tá? E aí? É uma dor que vai acompanhar a vida inteira da pessoa. A pessoa tem que tomar medicamento, tem que fazer fisioterapia, e faz acupuntura, né? E faz um monte de coisa para tentar aliviar aquela dor e nada passa aquela dor, tá? Isso é do quê? Né? Devido à repetição, né, do mesmo movimento. É por isso que a pessoa desenvolve essa LER. Pode ser evitado? Pode, né? Para um pouquinho, né? Você trabalha, acho que são 2 horas, você tem que parar 15 minutos e faz exercícios para o braço, tá? Aí depois você volta a trabalhar, né? Isso não vai garantir que você não vai ter, mas pelo menos a chance, né, já diminui um pouquinho, tá? Então, são alguns cuidados. Se tem um profissional lá, seja um fisioterapeuta, seja um educador físico, e já a pessoa já vai fazendo, né? Já vai falando. A pessoa não precisa ir a cada 2 horas lá, olha, vem cá, vamos fazer isso. Mas a pessoa, esse profissional, ele pode ir lá, né? Tipo, uma vez por semana, 2 vezes na semana, e falar, olha, você tem que fazer esse exercício aqui, ó. Mostrar o exercício que a pessoa tem que fazer. E tem que orientar, né? Os chefes, gerentes, seja quem for, viu? Tem que parar. Né? Por que tem que parar? Gente, isso daí, o parar, é benefício para a empresa. Por que é benefício? Porque vai evitar que a pessoa tenha que sair no horário de trabalho para fazer uma fisioterapia. Vai impedir que a pessoa saia do trabalho para ir no médico, tá? Que ela fique afastada, né? Porque ela vai com essa dor. O que o médico vai fazer? Vai afastar, né? Vai afastar por 7 dias, 10 dias aquela pessoa. Só que vai resolver o problema da pessoa? Não, porque ela vai voltar a trabalhar, o que, que vai acontecer? As dores vão voltar tudo. E logo, logo essa pessoa vai estar afastada de novo. Então, essa parte é um investimento. Né? Na verdade, é um investimento, é cuidar da saúde do profissional, porque você cuidando da saúde do profissional, você vai ter o profissional mais tempo na empresa. Uma outra coisa que pode ser classificado como acidente de trabalho é um acidente típico, que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de uma empresa. Por exemplo, né, no que a gente está falando de controle de estoque, a pessoa está levando uma caixa para um outro lugar. Ela pode tropeçar e a caixa pode cair.
Caixas que estão empilhadas de forma incorreta. O que pode acontecer? Um monte de caixa, ter uma vibração no chão, alguma coisa, às vezes até com o próprio movimento da rua, tá passando um funcionário lá perto, esse monte de caixa cai bem em cima do funcionário. Isso é um acidente típico, né, de quem trabalha numa área onde tem muitas caixas, onde trabalha numa área que tem muito estoque. E o acidente de trajeto. O que é acidente de trajeto? É quando a pessoa está se deslocando da casa dela para ir para o trabalho, ou ela está saindo do trabalho e retornando para casa, tá? Seja na ida, seja na volta, seja na hora do almoço, tá? Seja o que for. Esse trajeto da pessoa, né, da casa dela até o trabalho, do trabalho para casa, ou na hora do almoço, ela saiu, tá indo lá comer alguma coisa num restaurante, numa lanchonete, perto do trabalho. A pessoa foi atropelada. O que acontece? É um acidente de trabalho, tá? Embora a pessoa não esteja trabalhando, ela esteja na hora do almoço dela, mas ela ia voltar para o trabalho, tá? Ela apenas estava no horário do almoço. Então, isso é classificado como um acidente de trabalho. Se a pessoa sofre um acidente, bate um carro, a pessoa é atropelada, sei lá, acontece um engavetamento, vários carros, a pessoa saindo da casa dela e indo para o trabalho, isso é classificado como acidente de trajeto. A pessoa saiu do trabalho, foi lá pegar um ônibus, está indo para a casa dela. O ônibus dela bateu. Tá? As pessoas, né, muita gente no ônibus, pessoas soltas, não tem cinto de segurança, não tem nada. A pessoa caiu, machucou, quebrou perna, quebrou braço, alguma coisa. É um acidente de trabalho. Mas ela tinha saído do trabalho dela, já tinha ido embora para casa. Mas isso envolve o trabalho, tá? Não é acidente de trabalho, assim, vamos supor. Ela saiu do trabalho dela, ela foi pro shopping, tá? Ela passeou lá no shopping, tudo, né? Saiu do trabalho 6 horas da tarde, foi pro shopping. Saiu do shopping 9 horas da noite, pegou um ônibus, pegou um Uber, pegou o carro e foi para casa dela. Nesse meio tempo do shopping até a casa dela, deu um acidente. Aí não é acidente do trabalho, tá? Mas se ela tivesse saído do trabalho dela e ido para o shopping, né, nesse meio tempo tivesse dado um acidente, aí mesmo assim a gente classifica como acidente de trabalho, porque ela saiu do trabalho dela e estava indo para algum lugar, tá? Daí é classificado como acidente de trabalho. Essa parte, né, de acidente de trabalho tem uma preocupação tão grande e o assunto é tão sério, é tão grave, né? Ele causa tantos problemas que foi criado um Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, tá? Que é o dia 27 de julho. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Como é sério a gente falar nessa parte de segurança do trabalho, tá? Foi criado até um dia em decorrência disso. E as farmácias, né? A gente vai trabalhar, né? Tem alguém que já trabalha, né, em farmácia, hospital, manipulação, né? Seja o que for, né? Qualquer segmento farmacêutico. Então, a gente que trabalha na área da farmácia, que trabalha com serviço de saúde, né? Pela própria natureza da atividade que a gente desenvolve e pelas próprias características, né? Da organização, da farmácia, de um hospital, relações interpessoais. A gente não trabalha sozinhos, a gente trabalha sempre com um monte de gente do lado. Quem for trabalhar numa drogaria trabalha com várias pessoas, atendimento ao público. Quem for trabalhar numa farmácia de manipulação, no laboratório, tem substâncias químicas, trabalha com outras pessoas, né? Então tem risco. Tá? O hospital também trabalha com várias pessoas junto, né? O hospital já é um ambiente de risco também, tá? Então, qualquer área que a gente for trabalhar, a gente já tem um risco. A gente sempre vai trabalhar com várias outras pessoas. Quem vai trabalhar com a parte de manipulação,
né, vai estar exposto a agentes físicos, agentes químicos, agentes biológicos. Quem vai trabalhar na farmácia também está exposto a agente físico, químico, biológico. Hospital também está exposto, tá? Estamos expostos também a situações de deficiência ergonômica, tá? O risco de acidente. O que é ergonomia? Você precisa pegar uma caixa, tá? Você vai... Normalmente a pessoa pega uma caixa, às vezes ela, né, desce de qualquer jeito, né? Pegar uma caixa, a coluna com o tempo começa a travar, começa a doer tudo, tá? Por quê? Porque a gente precisa ser treinado, né? Você vai pegar uma caixa. Como que você vai pegar uma caixa? Por isso que é importante ter um fisioterapeuta, ter um educador físico junto, porque a pessoa vai dar dicas. Olha, para você pegar essa caixa, flexiona os joelhos, deixa a coluna certa, né, a coluna reta, e você abaixa para você pegar essa caixa. Quando você está levantando, levanta com a coluna reta, né, com a coluna ereta. Tá? Então, esse pessoal ele dá dicas, né? Eles trabalham justamente com isso. Tá? Então, eles dão dicas para isso. E risco de acidente a gente tem muito, né? Com a própria ergonomia, a gente tem risco de acidente. Eu trabalhei uma vez num hospital de uma outra cidade, aqui logo que eu me formei. Eu fui trabalhar nesse hospital. Tinha uma funcionária da farmácia que a funcionária ficava mais fora, né? Ficava mais de atestado médico do que trabalhando. Por quê? Porque a mulher tinha um problema na coluna. A mulher tinha hérnia de disco, tá? E quem trabalhava na farmácia tinha que pegar caixa de soro, tinha que pegar caixas com as fitas de medicamento para entregar nos setores. Então a mulher ia trabalhar um dia, ela já travava. Né? Por quê? Porque era para aquela mulher trabalhar na farmácia pegando peso? Não, ela tinha que ir para uma área de escritório, sei lá, alguma outra coisa. Mas na farmácia pegando peso é falta de visão, né? Então transfere essa pessoa para um outro lugar. Aí no fim acabaram transferindo, né? Essa pessoa, né? Essa mulher para um outro setor, porque não estava dando certo lá. A tendência dela lá era comprometer a saúde dela cada vez mais, né? E a gente sabe que esse problema ergonômico ele pode comprometer a saúde. E não vai comprometer agora, ele vai comprometer a curto, médio e a longo prazo. Né? Vai causar muitas lesões, vai causar doenças e vai agravar cada vez mais a saúde da pessoa, tá? Então, a gente, né, na farmácia em si, no segmento farmacêutico, independente da área de atuação, é uma área que a gente é muito exposto a esses acidentes de trabalho, tá? A gente pode, né, ter acidentes de trabalho. Então, é bom a gente deixar bem claro isso, é preciso a gente ter conhecimento para isso. Então, a gente tem presença de materiais pérfuros cortantes, tá? Você trabalha muitas vezes com seringa, com agulha, né? Drogaria, hospital, trabalha com seringa, com agulha. Você se machucar, você acabou de fazer uma injeção numa pessoa, você pode virar assim por um lápis, alguma coisa, você pode se infectar com aquela agulha, tá? E aí? É um acidente de trabalho. As vidrarias, né, no laboratório de manipulação, as vidrarias de forma geral, elas podem quebrar, elas podem causar corte, a gente tem contato com as soluções químicas, né, tem algumas soluções, quando a gente for para o laboratório, vocês vão ver, é só abrir um frasco para pesar aquela substância, ou para, né, medir num cálice, por exemplo, que já levanta o cheiro daquela substância. Isso daí pode causar uma intoxicação, tá? É um acidente de trabalho. Então, é necessário procedimentos específicos, né? Procedimentos pré-determinados. E tudo isso tem que ser difundido dentro da equipe para prevenir os acidentes. Por quê? Quando a gente trabalha, seja numa drogaria, seja numa farmácia, numa manipulação, seja num hospital, seja numa farmácia da prefeitura, seja onde for, né? As pessoas que trabalham lá, que são responsáveis por aquele serviço,
eles já sabem todos os riscos que a pessoa pode ter ao trabalhar com aquele produto, tá? Então, o correto, o que é? O correto é passar informações para as pessoas, tá? Olha, gente, aqui é o seguinte, então a gente tem risco, tá? De se perfurar com o material. Então, vocês acabaram de fazer uma injeção, tá? Aplicar um medicamento injetável. O que nós podemos fazer para evitar um acidente de trabalho? Por exemplo, não reencapar a agulha, tá? Joga a agulha no descarpaque. Acabou de fazer a injeção, pega a seringa e a agulha, joga no descarpaque, tá? Tem gente que quer reencapar a agulha. Nesse reencapar a agulha, você pode cortar seu dedo, tá? Hospital, né? A gente circula bastante no hospital. E você está em contato o quê? Com várias pessoas, né? Você está em contato. Agora, com o uso da máscara, diminui um pouquinho esse contato. Mas uma coisa que a gente pode fazer, o que é? Orientar. Chegou na farmácia, lava a mão com água e sabão, passa um álcool gel, tá? Para tentar se prevenir, né? De alguma infecção, alguma coisa. Porque o hospital é um lugar que as bactérias estão soltas, né? E tem bactérias super resistentes lá dentro. Se a gente pegar uma bactéria dessa, pegar uma infecção, o que pode acontecer? Tá? Então, a gente tem que se cuidar. Então, é bom passar esses conhecimentos para as pessoas que estão trabalhando, né? Para as pessoas que estão chegando para trabalhar. Por quê? Porque às vezes a pessoa não pensa nisso, né? A pessoa não tem consciência disso, né? Ah, é um hospital, é o ambiente mais limpo do mundo. Não é, gente, né? Não é. Na verdade, é um lugar que não é mais contaminado, né? Vamos colocar assim. Por quê? Porque tem que ter bastante cuidado. O pessoal usa produtos de limpeza para matar mesmo qualquer tipo de micro-organismos, tá? Às vezes a nossa casa é mais suja, tem mais bactérias do que um hospital. Por quê? Porque a gente não limpa a nossa casa com produtos que desinfetam, que fazem não são produtos bactericidas, tá? Mas é bom a gente tomar cuidado. Então a gente tem que falar, né? Todas essas coisas e alertar as pessoas. Porque às vezes as pessoas não sabem do perigo que elas podem ter. Para a manutenção da segurança é preciso avaliar fontes e fatores de risco à saúde do trabalhador e promover condições e procedimentos para minimizar acidentes de trabalho. Quem trabalha muito tempo no local, é só a gente perguntar aqui para vocês, né? Quando vocês trabalham já um tempo no local, ou até algum local que você já tenha trabalhado, vocês conseguem levantar, né? O que era um fator de risco para vocês no ambiente de trabalho que vocês trabalhavam? Ou que vocês estão trabalhando agora, ou que vocês já trabalharam. Vocês sabem, né? Eu tenho certeza que vocês conseguem descrever. Por quê? Porque muitas vezes vocês já passaram, né, por quase um acidente, ou passaram muitas vezes por um acidente, ou já viram alguém perto de vocês se acidentarem, tá? Então a gente consegue. E como que a gente vai fazer para prevenir isso daí? É conversando com as pessoas, vendo, né, o que pode causar risco e conversando, tentando contornar esses problemas. Como eu estava falando para vocês, tem uma legislação do Ministério do Trabalho e Emprego que ele estabelece, né, algumas regrinhas que vão proteger a segurança e saúde dos trabalhadores, tá? Dos trabalhadores de saúde, né, em qualquer tipo de serviço que eles vão fazer. Qual é o objetivo dessa NR? É prevenir acidentes, é prevenir adoecimento, tá? É prevenir doenças que vão ser causadas pelo trabalho dos profissionais de saúde, eliminando ou controlando as condições de risco presentes nos serviços de saúde. A NR32, ela recomenda para cada situação de risco a adoção de medidas preventivas e capacitação dos trabalhadores para o trabalho seguro. Então, não adianta só a gente falar dos riscos, mas a gente tem que capacitar os trabalhadores
Tá? A gente tem que dar condições para que esses trabalhadores venham a trabalhar em um ambiente mais seguro possível. Isso vai ser bom para o trabalhador e vai ser bom para a empresa também. Tá? Que a empresa vai ficar com o funcionário trabalhando. Ela não vai ficar com o funcionário afastado. Porque funcionário afastado é complicado. Né? Você tem que bancar muitas vezes aquele funcionário, você tem que bancar também um outro funcionário que você tem que colocar no lugar daquele. Sem falar que a pessoa não estava acostumada a exercer aquele trabalho. E aí, o que vai acontecer? Ele vai ter que aprender tudo, né? E até aprender leva um tempo também. Então, não, é uma coisa que é problemático para todo mundo. Então, quanto mais a gente conseguir capacitar as pessoas, dar condições de trabalho adequadas, é muito melhor para todo mundo. Segundo a ANR, ela trabalha com a classificação dos riscos. Nós temos os riscos, tá? Em qualquer ambiente de trabalho. Nós temos os riscos ambientais, que são divididos em riscos físicos, químicos e biológicos. Temos os riscos ergonômicos e temos os riscos de acidentes. Aqui é a classificação da ANR. Tá? O risco físico, ele tem a identificação da cor verde, tá? Todo ambiente que tem o risco físico, ele apresenta lá a corzinha verde. Amanhã a gente vai falar sobre o mapa de risco, tá? Então, ele vai apresentar lá no mapa de risco a corzinha verde. Ou, às vezes, até no local, tem várias etiquetas, tá? Com várias cores para mostrar qual é o risco que tem naquele local. Então, todo lugar que você vê que tem umas etiquetas, né, que tem umas bolinhas, né, verde, vermelha, marrom, amarela ou azul, ela indica o quê? Os riscos daquele local, tá? Então, o risco físico, ele é classificado pela cor verde. O que é esse risco físico? É um ruído muito forte, é um local que uma temperatura muito elevada, ou um local com a temperatura muito fria, né? Quem trabalha, por exemplo, naquilo que a gente estava falando na semana passada, né? Naquela cadeia de rede frio, tá? O pessoal entra naquelas câmeras, né? Frias, tá? Com temperatura abaixo de 20, abaixo de 30 graus. Pra vocês terem uma ideia, né? Tem uma vacina que a Pfizer está fazendo que tem que ser armazenada numa temperatura de menos 70 graus, tá? Então, é uma câmera fria que armazena, né? Imagina a roupa, a preparação que a pessoa tem que ter para entrar naquela câmera fria. Local que tem muita pressão, local que tem muita umidade, local que tem as radiações ionizantes e não ionizantes, por exemplo, raio-x, tomografia, tá? Principalmente raio-x, tem muitas radiações. Locais que tem muitas vibrações, né? Por exemplo, aquelas pessoas, né, que estão trabalhando na rua, com aquelas máquinas, né, abrindo buraco no asfalto para trocar rede de esgoto, né, para passar fios, por exemplo, de gás encanado, tá? Então, passa, né, por esse processo dessas vibrações aí, por causa do aparelho, ele faz muita vibração quando você está cortando o asfalto. Há também o risco químico, que é representado pela cor vermelha. O que é esse risco químico? É poeira, fumo, são os gases, vapores que algumas substâncias químicas soltam. Tá? Tem alguns lugares que tem até uma névoa. Né? Tem alguns laboratórios que você olha tem uma névoa. Né? Por quê? De tantos produtos que são manipulados, né, ao mesmo tempo, muitas vezes o exaustor não dá conta de todos aqueles produtos. Tá? Daí você olha no laboratório e tem aquela névoa. Riscos biológicos. Risco biológico é representado pela cor marrom. Lugares que têm presença de fungos, de vírus, de parasitas, de bactérias, de protozoários, tá? Insetos, etc. Laboratórios, né? Por exemplo, laboratórios de análises clínicas,
hospitais, tá? Tem muito risco biológico. Risco ergonômicos, representado pela cor amarela. Levantamento e transporte manual de peso, por exemplo, a pessoa pega aquelas caixas, né, pesadas. Monotonia no trabalho, né, trabalho o dia inteiro fazendo a mesma coisa, fazendo os mesmos movimentos, que é a repetitividade, tá? Responsabilidade, né, aquele trabalho que requer muita responsabilidade, a pessoa fica tenso, né? Quem trabalha, por exemplo, em caixa de banco, né, é um lugar que é monótono, trabalho repetitivo, né, que você está sempre lá, né? Quem trabalha em caixa de supermercado também, né? É monótono, é repetitivo, tem muita responsabilidade, tem um ritmo excessivo de trabalho, porque você não pode parar. Então, vai chegando pessoas lá, você tem que passar a mercadoria, vai chegando pessoa no banco, você tem que atender, principalmente perto do pagamento, né? Perto do pagamento, as pessoas vão para banco pagar a conta, vão para supermercado para fazer compra. Então, dá aquele volume muito grande, né? E tem responsabilidade, que você está mexendo com dinheiro. Ritmo excessivo de trabalho, porque é muita gente chegando, você não pode parar, você tem que dar conta. Posturas inadequadas de trabalho. O que é essa postura? Você senta na cadeira, você senta de qualquer jeito. Você não fica com a coluna reta, né? Você senta lá, você fica meio de qualquer jeito, que é para ajudar no ritmo do seu trabalho, tá? Depois chega no final do dia, você tá com a coluna já travada, né? Você tá com uma dor na coluna, tá com uma dor na perna que não aguenta. Trabalhos em turnos, né? As meninas que trabalham no hospital sabem bem o que é isso, né? Você trabalha de manhã, tarde ou noite. Só que você trabalha de manhã, você vai trabalhar só de manhã? Não, às vezes você trabalha de manhã e trabalha à tarde. Por quê? Porque não tem gente, falta gente. Né? Justamente, muitas vezes, por causa disso. Acidente de trabalho. Tá? Então, você tem que o quê? Trabalhar dobrado. Você tem que trabalhar por você e tem que trabalhar pelos outros também. E os acidentes, né? Risco de um acidente que tem a tarjinha, né? A cor azul, que é um arranjo físico inadequado, uma iluminação que é inadequada, risco de ter incêndio, de ter explosão, problemas de eletricidade, aqueles fios que estão expostos, máquinas e equipamentos sem proteção. Você pode ter risco de quedas, tá? E animais peçonhentos naquele local que você trabalha. Então, olha quanto risco. E na área da saúde, a gente convive praticamente com todos eles. Risco físico, risco químico, biológico, ergonômico e risco de acidentes. Vamos falar um pouquinho agora sobre os riscos ambientais. Então, os riscos ambientais a gente pode classificar em físico, químico e biológico. O físico são alguns fatores existentes, né, no ambiente de trabalho que podem afetar a saúde das pessoas. Então, são aquelas pessoas que trabalham em ambiente que tem muito ruído. Sabe aqueles ambientes alto, né, com som alto? A pessoa trabalha com som alto o tempo inteiro. Muitas vibrações, tá? Dependendo do trabalho, né? Um pedreiro, uma pessoa que trabalha com aquelas britadeiras, né? Então, é vibração o tempo inteiro. Radiações, pessoas que trabalham nas áreas de raio-x, né? Sofrem muita radiação. Frio, naquelas câmeras frias, né? Que a gente já comentou um pouquinho. Temperaturas muito, muito quentes, extremamente quentes, tá? Às vezes a gente trabalha em locais que não tem ar-condicionado e a temperatura chega a 40 graus brincando, né, aqui no Brasil. E dependendo do lugar que ela trabalha, se for um local muito fechado, essa temperatura vai além dos 40 graus. E a umidade, tá? Umidade também é terrível, por quê? Porque a umidade também tem um risco biológico junto, né, que é o aparecimento de fungo, tá? Risco químico são algumas substâncias que podem contaminar o ambiente do trabalho e provocar danos para a saúde da pessoa.
poeira, o fumo, névoa, neblinas, gases, vapores, algum tipo de substâncias, compostos químicos. Quem trabalha nessa parte da farmácia de manipulação tem bastante risco químico, tá? O hospital também tem risco químico, que está mexendo com medicamentos. Quem trabalha com essa parte de quimioterapia tem muito risco químico também, tá? São tudo coisas que podem comprometer a saúde da pessoa. E o biológico, né? Quem trabalha em farmácia, em laboratório de análises clínicas, quem trabalha em hospital, está associado, né? Pode ter um contato maior com vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas, ou seja, com micro-organismos de forma geral. E isso tudo, se a gente está bem com o sistema imunológico, a gente pode ter contato, né, com esses micro-organismos e ficar bem. Agora, se a gente tiver com o sistema imunológico abalado, se a pessoa estiver estressado, estiver depressivo, estiver muito ansioso, tudo isso diminui a nossa imunidade, tá? Se a pessoa não tem tempo ainda para se alimentar de forma correta, tem que trabalhar, né, direto, faz esses turnos loucos, né? Emenda turno, então ela fica sem almoçar, sem jantar, ou então dá 15 minutos só, né, de almoço ou de janta. Como que em 15 minutos a pessoa vai almoçar, né? Ou vai jantar? Então ela come qualquer coisa, alguma coisa bem rapidinho e já volta. Tem gente que nem para comer, porque vai parar, parece que dá, né? A pessoa fala assim, não vou nem comer, eu quero descansar. Eu vou sentar um pouco, vou arrumar um banco, vou deitar, vou fazer alguma coisa, não vou nem comer, porque eu quero dar uma descansada. Então, tudo isso faz com que aumente a chance desses riscos biológicos, porque a imunidade da pessoa está lá embaixo, né? O que a gente pode fazer para prevenir esses riscos físicos? Equipamentos de proteção contra incêndio, as escadas, né? Ter corrimão, ter uma iluminação adequada, ter um POP para acidentes com vidrarias, né? Para quem trabalha em manipulação. Precisa ter saída de emergências, rotas de fuga sinalizadas. A tomada precisa ter uma sinalização de voltagem, porque senão às vezes você vai pegar uma tomada achando que é 110 e 220. Pode levar um belo de um choque. Todos os setores têm que ter iluminação e ventilação adequadas. Material de limpeza, ele deve ser guardado no depósito de material de limpeza. Não pode ser guardado junto com os medicamentos. Todos os degraus devem ser sinalizados, porque senão pode ter um risco físico de cair, né? Porque se não está enxergando direito, luz fraca, o degrau, né, as escadas sem sinalização, a pessoa pode cair. E equipamentos, né, com ruídos, quando a gente trabalha com os equipamentos com ruídos, por exemplo, na farmácia tem câmera de fluxo laminar. Tem algumas câmeras que são silenciosas, mas principalmente quando está perto de fazer a troca do filtro, ele fica com barulho alto. Além de ficar com barulho alto, às vezes você sente o cheiro, sabe, de substância química. Então você tem que estar fazendo o quê? A manutenção desses aparelhos sempre. Tá? Tem alguns locais que eles falam a cada 6 meses, tem alguns locais que é mais, que é um pouco menos. Depende da quantidade de produto que é manipulado. E para prevenir o risco químico, o que eu posso fazer? Os produtos que são armazenados no almoxarifado, todos, tá? Todos devem ter rótulos. Por quê? Porque se vai ter rótulo, então eu sei que se for um ácido, o que eu tenho que fazer? Quando eu vou abrir, o ácido ele vai soltar aquele vapor, tá? E com aquele vapor eu posso ter uma intoxicação química, eu posso desmaiar. Se desmaia, bate a cabeça no chão, pode dar um traumatismo craniano. E aí? É um acidente de trabalho, né? Tô sendo bem trágica, mas é verdade, né? Pode acontecer isso, tá? Então, tá escrito lá, ácido. O que eu vou fazer? Eu vou abrir lá na câmera de fluxo laminar, tá? Tanto é que a gente vai fazer a manipulação, né? Lá do ácido clorídrico, lá no nosso laboratório de manipulação, tá? Mas a gente vai fazer aonde? Na capela, né? Vocês vão ser orientados a fazer essa manipulação lá na capela. Então, por isso que é importante ter os rótulos.
Produtos químicos, ele tem que ser armazenados longe de alimentos, longe das nossas roupas, longe dos nossos jalecos, tá? Longe da água que a gente vai usar para beber. Por quê? Pode ter uma contaminação química. Às vezes você abre, né, um frasco de produto e pode respingar na sua roupa, você não percebe. Pode respingar num alimento, numa maçã, por exemplo, que você levou lá para comer de lanche, num copo de água que você deixou lá do lado para você abrir depois, tá? Então, na hora que você abre, pode respingar. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Todos os profissionais devem ser capacitados para realizar aquele tipo de serviço, tá? Todo profissional, ele tem que passar por um treinamento. Usar os EPIs, né, equipamentos de proteção individual, e o equipamento de proteção coletivo. Extintor de incêndio, tá? Escada, foi aquilo que a gente falou. Colocar uma faixa lá na escada. Ter aquele lava-óleos, ter um chuveiro. Por quê? Contaminou alguma coisa, você já vai lá, já vai lavar o olho, já entra embaixo do chuveiro para tirar aquele produto do teu corpo. Produtos que reagem entre si devem ser armazenados distantes. Por quê? Pode dar uma explosão, tá? Então, reagiu, coloque em local diferente de preferência. Deve existir espaço entre as prateleiras, tá? Foi aquilo que a gente estava falando, né? Um produto não pode ficar encostado com o outro. Uma prateleira também não pode ficar muito encostada com a outra. Porque se tiver muito encostado, pode reagir esses produtos e pode causar uma explosão, pode acontecer um vazamento, pode acontecer alguma coisa. Prateleiras devem ser resistentes para evitar que aquele produto caia e quebre. Líquidos, sempre armazenados nas prateleiras inferiores. Por quê? Porque se cair, não vai acabar, né, prejudicando aquelas outras substâncias que estão na parte de cima. Que daí uma substância pode entrar em contato com a outra, né, dos males o menor, você pode perder aquela substância, você tem que comprar outro, mas às vezes pode acontecer alguma interação entre as substâncias, né, ia provocar uma névoa, provocar uma explosão, como a gente já falou, um cheiro muito forte, tá? São várias coisas que podem estar acontecendo aí. Prevenção de riscos biológicos, atendimento ao público, né? Manter distanciamento entre as pessoas, tá? Não só agora no Covid, mas sempre. Você trabalha com o público, mantenha uma distância. Por quê? Porque a pessoa não está escrito, né, nela, né? Olha, tenho tuberculose, tá? Tenho, né, estou com uma hepatite viral, uma hepatite bacteriana, tá? A pessoa não vem, né, com uma plaquinha falando que ela tem isso, tá? Às vezes ela até sabe que ela tem, mas ela esconde, de medo do olhar das outras pessoas. Então, o que é bom? Sempre manter distanciamento para evitar essas trocas, né, de bactérias, de vírus e fungos e tudo mais. E sempre lavar as mãos. Opa, faltou um S aqui, tá? Lavar as mãos, sempre, tá? Sempre lavar as mãos. Não só agora no coronavírus, tá? Mas sempre, né? A gente não pode esquecer. Vai trabalhar com citostáticos, vai trabalhar com quimioterápico. Usar os equipamentos de proteção individual e o equipamento de proteção coletiva também. Por quê? Citostático, ele solta muitos gases, tá? E esses gases que ele solta, entrando no nosso corpo, ele pode matar as nossas células boas. E aí o nosso sistema imunológico vai lá embaixo. A chance de ter uma doença é muito maior. Ambiente climatizado, uma delícia, né? O ar-condicionado. É muito bom, é excelente. Só que ele tem que ter manutenção, ele tem que ter limpeza. Porque o ar-condicionado é fonte de bactérias e é fonte de fungo, principalmente fungo, tá? Por quê? Porque dentro lá da máquina, ele é quente e úmido, e é tudo que fungo gosta, tá? E se a gente não faz essa limpeza, quem tem sinusite, bronquite, rinite, tá? Pode ter tudo isso por fungo, tá? E não por bactérias. Pode ter por fungo por causa do ar-condicionado, tá? Então, é uma dica aí, né? Cuidar do ar-condicionado da casa da gente, cuidar também do ar-condicionado do ambiente de trabalho, né? Ver, né? Observar.
E perguntar mesmo, né? É feita a manutenção? É feita a limpeza desse ar-condicionado? Tá? Porque tem muita gente que nunca vai melhorar de rinite, sinusite, bronquite, tá? E acaba tomando antibiótico e não melhora nunca. Por quê? Porque essa rinite, sinusite, tá? Ela, principalmente a sinusite, ela não é bacteriana, ela é fúngica, principalmente por causa do ar-condicionado. Riscos ergonômicos, nós estamos acabando já, tá, pessoal? Risco ergonômico, ele está ligado à execução de tarefas, ligado ao esforço físico intenso, levantamento de peso, tá? Fica levando caixas e mais caixas na mão, trabalhar com mobiliário inadequado, né? Uma cadeira muito baixa, uma mesa, né, que é muito alta, tá? Uma banqueta muito alta, mesa mais baixa. Isso tudo leva a posturas incorretas, que pode danificar a nossa coluna depois. Controle rígido de tempo para a produtividade, tá? Isso tudo está ligado com a imposição de ritmos excessivos de trabalho, jornada de trabalho prolongada, tá? Por quê? Tá faltando funcionário, então eu vou ter que dobrar. Então eu vou ter que trabalhar de manhã e à tarde. Um dia só, tudo bem. Mas o problema é que é pela falta de funcionários. Então a falta de funcionários não vai ser um dia só, tá? Vai ser vários dias. Então a gente tem que acabar trabalhando de forma excessiva. E esse trabalho excessivo pode gerar depressão, pode gerar ansiedade, tá? Pode deixar a pessoa nervosa, pode causar estresse. E daí chega uma hora que essa pessoa também vai ter que ser afastada do trabalho. Por quê? Por causa desse ritmo louco, né, que a pessoa está trabalhando. Quais os cuidados? Temos que ter cadeiras confortáveis, tá? Principalmente cadeiras que a gente consiga ficar com os braços apoiados na mesa. As plantas dos pés têm que estar apoiadas no chão e o encosto das costas deve ser confortável. Tá? Há aquelas cadeiras, principalmente com braço, é o ideal, né, para quem trabalha muito tempo. Aqui, ó, que a Creciana falou, né, ginástica laboral. Então, tem que ter fisioterapeutas, professores de educação física, seja o que for, tá? Mas tem que fazer essa ginástica laboral, que vai diminuir bastante já esses riscos ergonômicos. Sapato adequado, tá? Mulheres, né, que gostam de trabalhar com salto. É bonito, só que a gente paga um preço depois, tá? Dor na perna, chega no final do dia, você tá com a perna latejando que você não tá aguentando, aparecimento de varizes, né? Tem muitas coisas aí que prejudicam. Então, o ideal que é, vai ficar o dia inteiro trabalhando, coloca um tênis, coloca um sapato baixo, um sapato antiderrapante, tá? Um sapato que seja confortável. E caixas pesadas. Eu preciso levar, você transporta essas caixas pesadas. O que você vai fazer? Carrinho, tá? Pega carrinho para transporte. Mas a distância é 1 metro. Gente, não importa, tá? E não importa a distância que seja. Tem que ter o carrinho. Por quê? Porque às vezes, se 1 metro, você não vai andar com uma caixa. Você vai ter que levar 30 caixas, tirar de um lugar e passar para o outro. Então, você vai, você vem, você vai, você vem. Imagina o peso que fica nessa coluna depois. Isso você tem que fazer não é um dia, são vários dias. Tá? Então, tem que ter carrinho para transporte, quando trabalha com caixas muito grandes, caixas muito pesadas. Risco de acidente. Risco de acidente, ele se dá principalmente devido a um arranjo físico inadequado, tá? Tem lá um degrau bem no meio do caminho. Gente, o que vai ter de gente que vai tropeçar naquele degrau e vai cair, você pode ter certeza. Pisos que não são resistentes, pisos irregulares, a pessoa tropeça e a pessoa cai. Máquinas e equipamentos sem proteção, tá? A pessoa pode levar um choque. Ferramentas impróprias, ferramentas defeituosas. Se vocês estiverem trabalhando, tudo que tiver com defeito. Eu tô ligando na tomada, tá dando um choquinho. Para, tá? Não usa. Deixa lá guardado, faz alguma coisa, né? Briga com o chefe, mas tem que arrumar,
tá? Porque essa história de ficar dando choquinho, depois você não sabe o que pode acontecer, né, com aquele produto. Pode dar uma explosão, pode acontecer alguma coisa com aquele equipamento. A iluminação, tá? A iluminação, ela tem que ser adequada. Iluminação excessiva ou iluminação insuficiente não é legal. A excessiva pode prejudicar os nossos olhos, tá? Você vai forçando muito, você vai ficando com uma dor de cabeça depois que você não aguenta. Tanto é que agora, nessa época da pandemia, aumentou muito o número de pessoas, né, que vão para consultas oftalmológicas, tá? E pessoas que estão usando óculos. Por quê? O computador tem uma iluminação muito forte e isso acaba afetando a nossa vista. A iluminação insuficiente também é ruim, porque você pode cair, tropeçar, você não vê um degrau, você não vê uma caixa, né? Você não vê alguma coisa que está lá no chão, você tropeça, cai e se machuca. Instalações elétricas defeituosas, tá? E outra coisa, sabe aquele T, né, Benjamin, né, o T ligando um monte de tomada ao mesmo tempo? É errado. Por quê? O risco de dar um curto-circuito é muito grande. Probabilidade de incêndio, probabilidade de explosão, um armazenamento inadequado, né? Um exemplo clássico para a gente são aquelas caixas, né, que não são organizadas de forma correta. E os animais peçonhentos, tá? Que se não tiver uma vedação, né, uma tela na janela, a porta não tiver adequada, vai entrar. E daí? Pode entrar uma aranha, pode entrar um escorpião, né? E acaba mordendo, né? Acaba picando. E aí? O que vai acontecer? A pessoa pode ficar muito mal por causa disso. E às vezes não sabe nem o que é. Como que eu vou prevenir? Arranjo físico inadequado, espaço de circulação, tá? Eu preciso ter espaço. É uma coisa que a gente falou já. Normalmente, o CAF, né, a CAF, né, um almoxarifado, um depósito, seja o que for. Normalmente os espaços são muito pequenos, né, porque vai aumentando o número de produtos e o espaço vai diminuindo. O certo que é ter um espaço adequado para circulação. Eu tenho que conseguir circular com as caixas, eu tenho que conseguir circular com um carrinho, tá? Para conseguir tirar e colocar as coisas de forma adequada. Armazenamento adequado também. Por quê? Senão pode cair um produto, pode dar uma explosão. Se eu deixo uma caixinha muito perto da outra, eu vou pegar uma caixinha e cair tudo no chão. E aí? Se o chão estiver molhado, já perdi. A iluminação adequada, não pode ser uma iluminação muito forte, nem muito fraca. Todas as tomadas têm que ser identificadas, se é 110 ou se é 220, tá? Evitar o uso desse T, que é para não ter um choque, um incêndio. A manutenção dos equipamentos é obrigatória e a vigilância sanitária exige isso. Vidrarias, né? Laboratório tem que estar com as vidrarias em bom estado de conservação. Tem um trinquinho na lavanderia, na vidraria. O que você faz? Joga, tá? Despreza. Porque você não pode usar, porque a chance daquela vidraria quebrar na tua mão, cortar, ferir, é muito grande, tá? Então, despreza. Amanhã a gente vai começar a nossa aula daqui, tá? Falando sobre as normas de segurança do trabalho aplicadas a essa parte do estoque. E vamos falar também um pouquinho sobre os mapas de risco, tá? Onde a gente vai ver aquela classificação de cores no mapa de risco.